Esse nosso bate-papo aqui vai ser profundo e para você que quer entender de uma vez por todas como que funciona o jogo do dinheiro. Vocês vão entender que é muito simples entender isso, mas quanto antes vocês entenderem, vai ser muito mais fácil para vocês terem uma vida muito mais leve, agirem de acordo com o fluxo do dinheiro e também serem pessoas menos revoltadas. Porque igual eu digo aqui, não culpe o mensageiro, tá? Por favor, não culpe o mensageiro, culpe o jogo. Não culpe o jogador, culpe o jogo. O que eu tô passando para vocês aqui é uma mensagem, independente se eu concordo com ela ou não, mas que é importante você entender, caso você queira atingir um nível mínimo de prosperidade financeira, que a gente sabe que, querendo ou não, nos dias de hoje, você ter um patamar financeiro mínimo é essencial para tudo. Agora vamos lá para uma questão importante nesse nosso bate-papo. Por que que umas pessoas ganham mais dinheiro que outras? Você já parou para pensar por que que determinadas funções ou determinadas profissões ganham muito mais dinheiro que outras? Será que é simplesmente questão de justiça? Porque, por exemplo, muitas pessoas acham que o jogo do dinheiro é você trabalhar pra caramba, você ter uma rotina exaustiva de trabalho, você virar noites. Beleza, em alguns momentos da vida pode ser necessário? Talvez sim. Mas a realidade é que o jogo do dinheiro, ele não é o quão duro você trabalha ou quanta sorte você tem. E sim o quanto você vai entender como que funciona a questão do valor percebido, que eu vou explicar para vocês agora. Inclusive, falando um pouco sobre sorte e questão de convexidade, eu vou deixar um vídeo aqui em cima nos cards. Assistam, que é um vídeo curto, de 5, 6 minutos, vocês vão pegar ideias valiosas a respeito desse assunto, que não é pauta do nosso vídeo aqui, né? Mas vamos lá, o que define o quanto ou o quão bem financeiramente uma pessoa ganha, né, o seu salário e tudo mais, é proporcional ao valor percebido que o mercado tem com relação ao trabalho dessa pessoa. Então vamos lá. Vamos trazer aqui algo que está em voga, né? Muita gente falando de questão do salário, do futebol, da seleção feminina, que o salário não é o mesmo da seleção masculina e tudo mais. Enfim, muita gente indo para uma pauta mais social, que a gente sabe que existe a questão do machismo e tudo mais, a gente sabe que isso aí é tudo real. Isso a gente não tá passando pano para isso. Mas a questão é que a gente tem que entender uma coisa, pessoal. Vai receber mais quem tem um valor percebido maior. Então vamos lá, não tem o número exato aqui na minha cabeça, mas eu tenho certeza, se você fizer algumas consultas, qual seleção, né, ou qual atividade traz muito mais dinheiro, gera muito mais dinheiro? Futebol masculino ou futebol feminino? Isso vale para tudo. Patrocínio, audiência, principalmente audiência. E por que eu tô dizendo isso, pessoal? Não tem como a seleção masculina e a seleção feminina ganhar exatamente o mesmo nível de salário, sendo que a audiência, que é quem banca tudo aquilo, não acompanha os dois na mesma forma, tu entende? Então é a mesma coisa, por exemplo, que um canal no YouTube com 1.000 inscritos e com 10 mil visualizações no mês, ele exigir que ele tenha o mesmo salário de um canal que tenha 1 milhão de inscritos e que tenha 10 milhões de views mensais. Você entende? Um tem muito mais audiência. E é por isso que esse canal no YouTube, que tem muito mais audiência, ele gera muito mais receita do que o canal menor. Entende? Acho que com essa adaptação da questão de canais no YouTube, monetização de canais no YouTube, fica mais fácil entender o porquê que a seleção brasileira masculina, e no geral, jogadores de futebol masculino, ganham mais dinheiro, têm um salário maior do que jogadoras de futebol feminino, justamente por causa disso, a audiência. Então é o que eu falei lá no começo desse vídeo. Não culpe o mensageiro, então não culpe a mim. Culpe o jogo. Não culpe o jogador. Culpe o jogo. Tá? Então o jogo funciona dessa forma. Infelizmente ou felizmente, o dinheiro está onde a atenção das pessoas está. O dinheiro está onde a audiência das pessoas está. Então agora acredito que você começou a entender que o jogo do dinheiro, ele não é o quão duro você trabalha necessariamente, mas sim o quanto de audiência, o quanto de valor percebido o mercado tem com relação ao seu trabalho. E agora a gente vai para o próximo item, que é: quem pode ser que esse insight é importante. O primeiro vocês já pegaram, tenho certeza disso. O segundo, quem pode ser substituído com facilidade, independente da profissão, vai ter um valor percebido, repara, tô falando de novo, valor percebido muito inferior a quem não pode ser trocado com facilidade. Então vamos lá, vamos supor aqui uma empresa agora. Nessa empresa tem duas pessoas que exercem uma função similar, só que uma, ela é praticamente insubstituível, porque ela executa com maestria aquilo lá e basicamente todo o setor X que ela trabalha depende dela. Que se porventura ela sair por algum motivo, aquele setor perde a performance dele em 70%. Agora, outra pessoa que trabalha num setor muito parecido, só que
ela não tem nem metade do rendimento dessa outra pessoa. Como, por exemplo, a função dela é carregar esse pote aqui, ou carregar meus filhos ali, dali de trás, ali para outro ponto. Concorda comigo que essa função de pegar os meus filhos ali no colo e deixar lá no outro ponto, ali atrás, é uma função que é muito mais substituível? Na teoria, entre aspas aqui, qualquer pessoa que minimamente tem um mínimo de intelecto, um mínimo de raciocínio, vai entender a função de pegar os filhos ali e deixar lá do outro lado? Agora, uma função técnica, onde todo um setor depende de uma determinada pessoa, é quase impossível você substituir essa pessoa. Onde eu quero chegar com isso? Quem vocês acham que tem mais dinheiro? Quem vocês acham que tem um salário maior? É óbvio que quem tem um salário maior é quem possui um valor percebido pelo mercado ou por aquela empresa maior do que os outros. Então a segunda dica que eu dou para você é: busque maneiras de se tornar o mais insubstituível possível. E dessa forma você vai conseguir, além de ganhar mais dinheiro, você vai ter um salário maior, você vai ter um valor percebido cada vez maior. Então não tem como não acontecer uma outra situação, a não ser você receber um salário maior, começar a receber mais dinheiro, começar a receber mais propostas de trabalho. Não tem como ter outra direção a não ser essa. Você vai me dizer, mas o meu chefe não me valoriza e tudo mais. Tenha certeza que se você é uma pessoa insubstituível, primeiro, ele vai valorizar muito seu trabalho, não tem como não valorizar. Então é estranho até essa frase sua, né? Você virar e falar pra mim, mas eu sou insubstituível e ele quer me trocar. Não, se você fosse insubstituível, ele não te trocaria. Ou ele concederia de alguma maneira um salário melhor pra você. Mas se de alguma forma o seu chefe, por exemplo, seja louco de não entender isso, de não entender o valor percebido que você tem dentro da empresa, independente de qual seja o motivo, vai ser extremamente fácil você, ao sair dessa empresa, você encontrar outra oportunidade em outra empresa do mesmo setor, ou até de outro setor. Por quê? Porque pro mercado, ele vai começar a te olhar que você tem um valor percebido pro mercado muito maior do que o de outras pessoas. Entende onde eu quero chegar? Vamos para um exemplo aqui, outro exemplo. Agora mais para o valor percebido também, mas não necessariamente voltado para uma empresa. E sim para você que tem um negócio ou você que seja um autônomo. Supondo que eu aqui tenho R$1 milhão e eu quero investir esse 1 milhão de alguma forma. Supondo que você, né, trabalha com isso, você é um assessor de investimentos e tudo mais, e você consegue, de alguma maneira, aumentar o meu investimento em 2%, por exemplo, em menos de um mês. Supondo que você consiga fazer isso por uma expertise que você tenha. Isso eu tô falando para investimento, mas a gente poderia adaptar para canal no YouTube, redes sociais, social media, edição de vídeo, qualquer função que seja dessas. Mas supondo que eu tô trazendo para números que fica mais fácil da gente entender. Beleza, então se você consegue aumentar o meu investimento em um mês em 2%, significa que 1 milhão vai virar 1 milhão e 20 mil, logo após você conseguir realizar esse investimento. Concorda comigo que o seu valor percebido vai ser muito grande, porque você consegue me entregar uma rentabilidade muito acima da média? Seria extremamente tranquilo, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, eu conseguir te pagar 5 mil reais. Eu estaria extremamente feliz em te pagar 5 mil reais. Por quê? Porque você vai me devolver 20 mil em menos de um mês. Entende que o seu valor percebido, ele é extremamente alto. Enquanto várias pessoas, por exemplo, têm menos que um salário, recebe 2 mil, 3 mil por mês, uma pessoa, nesse exemplo que eu dei, que tem um valor percebido muito alto, ele consegue ganhar esses 5 mil reais para fazer essa transação para mim, de uma forma muito simples, porque ele tem um valor percebido muito alto. E ele vai me entregar 20 mil reais. Então, ele me entregando 20 mil reais, fica muito simples eu dar 5 mil para ele. Isso é a mesma coisa, por exemplo, se você trabalha como CLT ou autônomo em algum negócio, ou se você tem uma empresa também, mas vamos trazer, por exemplo, do autônomo. Se você entrega para uma empresa X um resultado de 15 mil reais, concorda comigo que é muito fácil essa empresa, se você vai entregar um resultado de 15 mil, é muito fácil para ela te entregar, por exemplo, um salário ou te pagar por esse serviço 7.500. Tenha certeza, se alguém chegasse agora para mim aqui na empresa e falasse, Fialho, sem mudar muita coisa da sua estrutura, eu consigo colocar nesse mês 20 mil reais no seu bolso com tranquilidade. Só que, para eu te entregar esses 20 mil a mais com esse negócio que eu vou fazer aqui, eu quero que você me pague 5 mil. Por que eu não vou fazer isso, tu entende? Olha o valor percebido que ele tem. Ele tá me garantindo que ele fazendo um refino bem pequeno no meu negócio naquele mês, eu vou ter de saldo positivo 20 mil. Concorda que entregar 5 mil para ele, por exemplo, de salário vai ser algo muito tranquilo? Porque ele vai me colocar no meu bolso 15 mil líquido. Entenderam a questão do valor percebido?